Olá, meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas têm dúvida com relação a atribuir responsabilidades, né? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade pela traição, pelo abandono, pelo afastamento, pela destruição do casamento? De quem que é a responsabilidade? A responsabilidade ela é dividida entre os cônjuges, né? Ou a responsabilidade é de Satanás por ter feito todo o estrago? A responsabilidade é da própria pessoa? Afinal, de quem é a responsabilidade pela destruição do casamento, o envolvimento com terceiras pessoas, ou simplesmente separar, destruir o casamento para ir embora? De quem é a responsabilidade? E é para falar sobre isso que nós viemos neste vídeo aqui. Mas antes eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, que curta, que compartilhe os nossos vídeos, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Queridos, de quem é a culpa? Qual que é a responsabilidade de cada indivíduo nesse processo de destruição do casamento? A questão é o seguinte: a Bíblia diz que é melhor, muitas vezes, morar num telhado do que dentro de uma casa com uma mulher completamente rixosa. Isso não significa que é melhor, então, separar, destruir o casamento, porque a mulher é rixosa, porque o marido é ciumento. A Bíblia não diz que a ação correspondente à mulher ser rixosa é abandonar o casamento. A Bíblia não diz que porque o marido ele é ciumento ou outros problemas, que a solução imediata é a separação. Não, a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. E isso também para dentro do casamento. Se nós temos que fazer isso fora do casamento, muito mais dentro do casamento. Todavia, as pessoas não entendem dessa forma. As pessoas entendem: minha mulher não fez janta hoje, então eu vou me separar. O meu marido está desempregado, está sem condições de sustentar a casa, então eu vou me separar. Eu vou arrumar outro que consiga fazer isso. Queridos, aí quando ocorre a separação, quando ocorre o desfazimento do casamento, as pessoas vão sempre dizer: não, porque a culpa foi 50%. Porque eu fui falho. Claro, você foi falho. Todos nós somos falhos. Falhos em fazer com que o casamento ande de forma satisfatória. Mas aí quando acontece o rompimento, a falha é de quem rompeu. A falha é de quem quebrou o ciclo. Porque o casamento não é uma instituição onde pessoas são perfeitas. Não. O casamento é uma instituição feita de pessoas imperfeitas que vão errar. Isso é certo. Se todo um casamento, que as pessoas errassem no casamento, fosse desfeito, não haveria um único casamento de pé. Nenhum. O fato é que o casamento é para dar segurança às pessoas envolvidas. Errei, mas tem a possibilidade de consertar. Errei, mas tem a possibilidade de fazer tudo diferente. Errei, eu tenho uma nova chance. Minha esposa não vai me abandonar porque eu errei. Meu marido não vai me abandonar porque eu falhei. Então o casamento precisa ter este entendimento. E quando há separação, quando o marido vai embora, quando a esposa vai embora, a culpa majoritariamente é de quem desiste do casamento. Seja para ficar com outras pessoas ou seja para ter uma vida de solteiro, que acham que terão. O fato é que quem vai embora comete 100% do erro. 100%. Não é 50%, não é 70%, não é 80%, não é 90%, é 100% do erro. E Satanás, pastor, onde que fica nessa situação toda? Satanás ele intensifica um desejo pré-existente no ser humano. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 14 a 17, vai dizer algo muito importante para nós. Muito importante. Cada um, porém, é tentado pela cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Vou ler de novo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça.
Não é a cobiça do outro, não é o erro do outro, não é a falha do outro, não é nem por Satanás ser Satanás, não é nem por Satanás ser maldoso, inescrupuloso e tentar de todas as formas arrebanhar. Se foi tentado pela sua própria cobiça. Sua própria cobiça. Querido, você nunca, absolutamente nunca vai ser tentado em furtar um chocolate se você não tiver desejo de comer o chocolate. Você nunca, absolutamente nunca vai ser tentado a fazer algo se você não tiver desejo por aquilo. De jeito nenhum. Satanás não coloca desejos em você. Satanás não cria em você coisas. Satanás não tem poder de criação. Satanás não tem poder de colocar coisas em você, formar coisas em você. O que ele faz? Ele intensifica algo que já existe dentro de você por conta da natureza pecaminosa e que você não controlou. Isso serve para o marido que foi embora. Quando o marido foi embora, ele foi embora porque ele foi tentado pela cobiça dele e ele não teve condições de resistir à cobiça. Nós chamamos isso de mau caratismo. Nós chamamos isso de mau caratismo. O que é o mau caratismo? Mau caratismo, você não ter valores firmes, convictos dentro de você, e quando você os tem, né, você não ter condições de manter esses valores. Você acaba por furar, passar por cima dos seus próprios valores. E muitas vezes você não os tem mesmo, né? Não foi criado em você esses valores. E muitos casamentos hoje estão acabando justamente porque os valores, eles estão se apropriando dos valores mundanos. Ou seja, os pais, na hora de educar os filhos, educam os filhos com os valores mundanos e não com os valores bíblicos. Qual que é o valor mundano hoje? Olha, casa, meu filho, se não der certo, você pode voltar para a casa da mãe, você pode voltar para a casa dos pais. E não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim, mas muitas vezes nós fazemos isso e nós falhamos muito com os nossos filhos. Falhamos muito, muito mesmo. E homens e mulheres que foram os nossos maridos e esposas, eles estavam justamente nessa condição. Não foram bem criados, não tiveram valores corretos e hoje, por mais que estivessem dentro da igreja, o período que eles passaram dentro da igreja, o ensino que eles tiveram dentro da igreja, não foi suficiente para suplantar, para arrancar aquilo que ele teve de criação e colocar coisas corretas, verdadeiramente corretas, que é a palavra do Senhor. A Bíblia diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Quando o teu marido foi embora de casa, ele foi tentado pela cobiça de viver com a mulher estranha. Não foi a mulher estranha que arrastou o seu marido. Não, ela foi o objeto da cobiça dele. Só o objeto da cobiça. Mas o que levou ele embora, segundo a palavra de Deus, é a cobiça dele. Não foi ela. Não foi Satanás. Satanás apenas criou a situação, sabe? Deixou ali favorável para que ele pudesse satisfazer a cobiça. Só isso. Sua esposa que foi embora lá com um homem estranho, querido, não se engane. Não foi o homem estranho que chegou dentro da casa, pegou ela pelos cabelos, arrastou porta fora. Não. Ela foi arrastada pela cobiça dela. O homem estranho só foi objeto dessa cobiça. A situação favorável para que eles ficassem juntos, essa foi uma situação que Satanás propiciou. Mas o que levou a essa situação foi a cobiça. Arrastou e seduziu. A própria cobiça. Então, a culpa do seu marido estar no pecado é dele. É dele. Única e exclusivamente dele. Não é sua, nem divisão de porcentagem. É dele. Não é de Satanás, é dele. A culpa da sua mulher ter ido pro adultério, ou mesmo para ficar sozinha, achando que vai ter uma vida de solteiro, é única e exclusiva dela. Dela. Só dela. Não tem divisão com você. Você falhou, ok.
mas a tua falha não levou ela a fazer isso. O que levou ela a abandonar o casamento foi a própria cobiça. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Todo dom perfeito vem de Deus. O seu casamento foi destruído porque não tinha a presença de Deus. Quando não se tem a presença de Deus, abre-se brechas para os desejos pecaminosos do ser humano. É aquela velha luta entre a carne, que é o desejo pecaminoso, e o espírito, que é o desejo de santificação. Quando nós não temos a presença de Deus nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa família, então nós fortalecemos os desejos pecaminosos, como por exemplo a cobiça. E aí vai levar, sim, a cobiça engravida e leva ao pecado. E o pecado, se não for destruído, vai levar à morte e à destruição total, à degradação completa do ser humano. Por isso é importante hoje eu e você intercedermos pelo marido. Mas entenda, só vai haver verdadeiramente a restauração quando o seu marido for convertido ao Senhor. Quando a sua esposa, que abandonou tudo para viver a vida lá no pecado, se ela não se converter ao Senhor, querido, vai voltar para casa, mas vai voltar tudo bagunçado, vai voltar tudo com problema. E a gente vai falar sobre isso no nosso próximo vídeo ainda hoje, tá? Então assista esse vídeo agora pela manhã, à tarde, que logo mais no finalzinho do dia a gente vai falar sobre os carrapichos, os problemas que vêm com a restauração do casamento de pessoas que ainda não são transformadas por Deus. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e não se sinta culpado.